Hoje você vai aprender. Hoje eu peço 5 minutos da sua atenção e o porquê eu vou explicar a escola é um verdadeiro modelo de fracasso. Nós vamos acompanhar aqui uma palestra para você poder entender o real propósito das escolas serem tão perturbadoras a ponto que você fica 15 anos na escola e não sabe a diferença entre adjunto adnominal, adjunto verbal, ou simplesmente você não sabe conjugar um verbo adequadamente. A pessoa entra na escola, ela sai de lá burra o suficiente para não questionar as cagadas do governo, que é o que esses esquerdopatas pensam, e sai de lá inteligente o suficiente para cumprir funções do Estado. Ou seja, a escola é um verdadeiro modelo de doutrinação e fracasso, onde pervertem o bem mais precioso que são a nossa futura geração. Eu vou rodar aqui um trecho de uma palestra para você poder entender que não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, Suécia, todos os lugares, até mesmo na China, o modelo educacional sempre é o mesmo e isso tem um propósito. Vamos acompanhar aqui essa matéria. Olha só, para início de conversa, essa aqui é uma palestra que eles estão fazendo numa corte nos Estados Unidos e o cara está apresentando argumentos do porquê a escola é um fracasso. Aí ele mostra, este que você está vendo é um telefone moderno. É claro que a palestra não é atual, a palestra tem mais de 20 anos, mas na época esse telefone era moderno, telefone touchscreen. E aí ele fala, esse telefone é um telefone moderno. Aí ele mostra, e aqui temos um telefone de 150 anos atrás. Então você imagina, esse telefone aqui é um telefone moderno, reconhece isso, e aqui nós temos um telefone de 150 anos atrás. Olha a diferença. Olha só, ele fala, olha a diferença sobre isso, tá? Como que em 150 anos nós mudamos daquela caixa de telefone para esses smartphones. Aí ele fala, acompanha comigo, ó. Aqui é um carro de hoje em dia. Aí ele mostrou ali uma Lamborghini Gallardo. Olha só para você ver. Olha o nível do carro de hoje em dia, uma Lamborghini. Aí ele vai lá e mostra. E isso aqui era o carro há 150 anos atrás. Ou seja, era uma charrete com um cavalo puxando. Há 150 anos atrás tínhamos charrete e um cavalo puxando a charrete. Há 150 anos atrás a gente tinha aquele trambolho de telefone. Hoje a gente tem um telefonezinho que, bem dizer, é mais forte e potente do que um notebook. Hoje nós temos carros que são super tecnológicos. Vai vendo, olha a diferença. Viu a diferença? Agora olha isso. Aqui é uma sala de aula hoje em dia. Olha bem, essa aqui é uma sala de aula hoje em dia. E aqui é uma sala de aula há 150 anos atrás. Ou seja, é exatamente a mesma coisa. Isso é uma vergonha. Mais de um século, 150 anos, e o modelo educacional ele é exatamente o mesmo. Nada mudou. Olha só, como que você espera preparar os estudantes para o futuro se, olha só, se diante das evidências, né, eu tenho que perguntar, você prepara os estudantes para o futuro ou prepara os estudantes para o passado? Olha que entrevista interessante. Olha que entrevista interessante. Você tem uma Lamborghini Gallardo, você tem um Tesla, pega 150 anos atrás, 170 anos atrás, você tem aquele carro, hoje em dia é 170 anos. Você pega aquela charrete com um cavalinho puxando, tu pega aqueles trambolhos de telefone, hoje em dia com o smartphone, que tem mais tecnologia do que o foguete Apollo, muito mais. E simplesmente a escola é a mesma, não muda nada. Passa ano, vem ano, é sempre a mesma coisa. As pessoas saem dali completamente burras e alienadas. As pessoas ficam, às vezes, tempo integral. Elas entram na escola 7 horas, 8 horas da manhã, saem da escola 4, 5 horas da tarde. Aí você se pergunta, o que essa
criançada aprende? Porque se estão aprendendo algo, por que quando forma continua burro e retardado? Por que essa geração de agora é mais burra do que a geração anterior? Se nós estamos evoluindo. E aí você começa a entender que a escola nunca se preocupou em ensinar nada. O motivo da escola é doutriná-lo, nunca foi ensinar ninguém. Ó, 1 mais 1 é igual a 2, foi assim que me ensinaram, é assim que você tem que ensinar, decora e acabou. Se você não colocar na prova que 1 mais 1 é igual a 2, eu vou te dar 0. Agora, ninguém chega, ninguém ensina. O modelo educacional onde você ensina é o modelo prático, é o modelo com experimentos. Por exemplo, você quer provar para as crianças que a Terra é uma bola esférica supersônica no universo? Faça modelos que reproduzam exatamente a sua teoria. Ah, mas não pode fazer, né? Por que será? Ah, entendi. Porque se você começar a fazer modelos que reproduzem a sua teoria, não vai dar certo. Ah, pega, por exemplo, os astros, Marte, Júpiter, Saturno, mostra na prática para as crianças, marca um dia para levar elas num telescópio para poder filmar, ou tenta captar com zoom, mostrar evidências. Ah, de repente as imagens que nos são mostradas não condizem com a realidade. Ah, pega, por exemplo, a história do proletariado, a história da burguesia, e começa a conversar com familiares que vivenciaram aquilo ali. Se de fato era aquilo ali mesmo, se de fato foram os brancos que escravizaram os negros, ou será que foram os negros que escravizaram os negros, que se vendia, que os negros foram o povo que mais escravizou os negros na África. Ah, de repente a história que lhe é contada não é a verdadeira história. Ou seja, eles colocam na escola toda uma doutrinação. O homem branco é mau, você não nasce homem, não nasce mulher, você simplesmente tem que odiar os ricos, porque os ricos exploram do povo. Não é o governo que explora, é os ricos, né? O governo é santo. Então, praticamente, é um modelo que é o mesmo modelo feito pela família Rockefeller há 150 anos atrás. Perverter e dominar. Perverter e dominar o tempo todo. Aí você bota a sua criança na escola, as primeiras aulas que aparecem, eles já começam a tirar Deus da equação. Ah não, a vida ela não foi criada por Deus. Veio o Big Bang, uma grande explosão. E quais são as evidências palpáveis, mensuráveis, que de fato estamos expandindo no universo? Quais são as verdadeiras evidências que nos comprovam que nós de fato viemos de uma grande explosão? Se nós podemos pegar culturas como os maias, como os egípcios, medir a distância entre as estrelas, independente das estações do ano, e exatamente há 3, 4 mil anos atrás, nós temos as estrelas nos mesmos lugares. E quando nós temos uma expansão, nós temos que 2 pontos se afastam. É muito simples. Então, em teoria, com mais de 3, 4 mil anos, não poderia as 2 estrelas estarem no mesmo lugar. Então, quando você pega a verdadeira ciência, que é a prática, é o experimento, é você fazer acontecer, você desmantela completamente a ciência teórica. Desmantela tudo. E aí as pessoas se revoltam contra o sistema. Então, o que você vai aprender na escola? Eu vou resumir para você. Inglês, verbo to be. O tempo todo, de criança até você formar, verbo to be. Português, você vai ficar aprendendo aí verbozinho, conjugação verbal, mas a grande maioria das vezes você vai ficar criando redações para defender esquerda, defender pobre, defender político, defender não sei quem. É sempre assim. Tu vai pegar matemática, é sempre o básico. Ninguém vai te ensinar economia, ninguém vai te ensinar a pagar imposto, ninguém vai te ensinar a economizar, ninguém vai te ensinar a investir. É só matemática inútil. Coisas que você não vai utilizar na sua vida. As coisas práticas eles deixam para lá. Tu pega a geografia, eles não vão te ensinar, por exemplo, que o verdadeiro mapa do mundo não é o que te apresentam. Todos aqueles mapas de Mercator, todos aqueles mapas estão errados. A Rússia não é metade do planeta, nem a China.
A Rússia é menor do que o próprio Brasil, menor do que a África. A distância de um ponto da África ao outro é maior do que a própria Rússia. Agora, ocorre uma distorção naquele mapa. Estados Unidos fica imenso. O Canadá, então, o Canadá fica absurdamente grande. Se tu pega, por exemplo, o Alasca, que é um pequeno local, fica imenso. Aí eu digo para vocês o seguinte, não dá nem para usar esses mapas para fazer aviação, senão você vai cair com o avião. E aí eu digo para vocês, porque se pegar o modelo original do mapa do mundo, as pessoas vão começar a se perguntar. As pessoas vão começar... Aí o que eles fazem? Eles criam toda uma matemática de 3 eixos com correção, que não sei o quê, para fazer com que o avião fique o tempo todo voando para baixo. Porque se ele voar em linha reta, ele sai pelo espaço. É inacreditável. Então, o que eu estou tentando dizer para você, que muitas pessoas já chegaram à conclusão, é que escola é um meio de doutrinação para convencer você que o governo está realmente disposto a te ajudar, só que o governo é o tipo de pessoa que vê você andando saudável, quebra suas 2 pernas, detona o seu futuro, vai lá e te oferece uma muleta para você ir mancando o resto da sua vida. E se reclamar, quebra suas pernas de novo. Esse é o governo. Ele tem que te destruir, acabar com o futuro seu e da sua família, para no final te oferecer uma Bolsa Família. É isso que o governo faz. Enquanto eles ganham salários exorbitantes, com mansões aos quais os salários não batem, você nem reajuste de salário ganha. Então a escola ela nunca serviu para nada. Você poderia aprender a ler e escrever equações básicas com 2, 3 anos de educação. Se você pega uma criança com 10, 11 anos e começa a ensinar para ela ler e escrever, você começa a ensinar para ela operações básicas de matemática, biologia do corpo humano, um pouco sobre geografia do país que ela vive, as histórias do seu próprio país. Se você se propõe a ensinar a criança, em 3 anos ela vai aprender muito mais do que em 18 anos, às vezes 20 anos numa escola. Essa foi uma conclusão que o governo suíço chegou. Melhor deixar as crianças o menor tempo possível nas escolas. Porque não está tendo tanto resultado assim como a gente imaginava. Então os caras perceberam a cagada que fizeram. Eu já fiz um artigo sobre isso. E eles reduziram a quantidade de tempo que uma criança fica na escola. E o último ano de um adolescente na Suíça não é para aprender matemática e geografia. É para aprender alguma profissão, para ser carpinteiro, para ser mecânico. Por quê? Porque o sistema precisa. Nós precisamos de mecânico, nós precisamos de técnico, nós precisamos... Então os caras falaram, vamos focar naquilo que... Nesse verdadeiro consentimento que é a educação técnica, que é onde as pessoas vão precisar para trabalhar. Mas o Brasil e o mundo, claro, estão super avançados, né? Então fica aí o meu a singela matéria para você, e o meu singelo apelo, que escola não serve para nada. O que você tem que fazer agora, estando o seu filho na escola, é observar o que seu filho aprende e começar a conversar com ele, para que ele não seja uma mula doutrinada. Sempre converse com seu filho todos os dias. O que você aprendeu na escola? Nem sempre o seu professor vai te ensinar o que é correto. Nem sempre. Hoje você não vai entender o que eu vou lhe falar. Mas isso que o seu professor falou está errado. Só que você vai ter que escrever na prova que está certo para você poder passar. Só que está errado. Né? Eu sou totalmente a favor do home office. Eu sou o tipo do cara que sou totalmente a favor do home office. Para que a criança não se perca nesse mundo. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor para vocês. Quem quiser conhecer meu trabalho, links aqui embaixo na descrição, tá bom? Fique na paz.